falar sobre saúde. Além da quimioterapia, gente, existe também a radioterapia, né? E é um dos principais tratamentos utilizados no combate ao câncer, né? E de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 60% a 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer passam, né, por esse tipo de tratamento em alguma fase da doença. E é sobre este assunto que eu vou conversar hoje, a partir de agora, né, com a nossa radioterapeuta, a doutora Érica Schneider, que já está aqui junto comigo. Tudo bom, maravilhosa? Bem-vinda! Eita, ó, doutora Érica é de Campina Grande, sempre está por aqui, né, doutora Érica? Cuidando dos pacientes dela, muito bom. Doutora Érica, vamos lá. Em quais, né, tipos de câncer são tratados com a radioterapia? Já que a gente está falando de rádio, vamos falar da rádio. A gente pode até falar da quimio, mas a rádio, que tipo de câncer é tratado? A grande maioria dos cânceres hoje em dia são tratados com radioterapia. São poucos que a gente não trata. Por exemplo, câncer de cólon e ovário, a gente acaba que não trata, mas a grande maioria de todos os outros diagnósticos a gente acaba encontrando um papel para radioterapia. A radioterapia é fundamental. É fundamental. De mama. Câncer de mama principalmente, sistema nervoso central, câncer de colo de útero. E olha só como que é feito. Eu queria que deixasse a tela aberta, porque muita gente tem aquela curiosidade. Como é que é feita a radioterapia? Dói alguma coisa? Não dói? Enfim, tá ali, o paciente fica deitadinho. É rapidinho, né, doutora? É rapidinho. Quantos Coisa de minutinhos 10, mais ou 15 menos? minutos. De 10 a 15 minutinhos e pronto. Cada sessão, né? Quando é necessário assim, fazer essa radioterapia, é só quem está passando por um câncer mais digamos, um câncer mais simples ou um câncer mais agressivo, ele pode também fazer a radioterapia? A gente encontra papel para radioterapia em todos os cenários. Tanto para os pacientes que foram operados, os pacientes que vão operar ou os pacientes que não vão operar, pacientes que vão fazer só químio. A gente encontra papel, vai depender muito do tipo de câncer que o paciente tem e o estadiamento dele. Vamos lá, quais são os planos de tratamento? Como é que é feito esses planos de tratamento da radiação, né? Como é que são adaptados para cada paciente? É pelo perfil do paciente? Isso. É pela idade? Existe assim? Existem vários protocolos, né? Então, esse protocolo a gente escolhe de acordo com o tipo do paciente, o tipo de câncer que ele tem e o estadiamento que ele tem. Porque assim, os pacientes, por exemplo, de câncer, as pacientes de câncer de mama não são todas iguais. Certo. Né? Para cada paciente a gente estabelece um protocolo. Hoje em dia a gente utiliza muito a medicina individualizada, né? Uhum. Então, para cada tipo de paciente, para cada paciente é diferente. É um planejamento diferente. É um planejamento diferente. A quantidade de uma não quer dizer que a outra vai fazer a mesma igual. Quantidade. Exatamente. Então, cada uma tem a sua quantidade de sessões. Mesmo que seja o mesmo diagnóstico, cada pessoa é única. E como é que essas sessões são feitas? Todos os dias? Como é que é feito? Esse tipo são 10 minutinhos. São 10 aqui, minutinhos cada sessão, tá, né? Esse tipo que está aparecendo aqui chama de teleterapia, que é a radioterapia externa. Certo. Esse tipo de tratamento, ele exige um planejamento que é feito com uma tomografia. Certo. E essa tomografia vai fazer com que a gente faça com que a radiação chegue no lugar certinho e não chegue em outros locais ou em outros órgãos que não estão doentes. E é assim que a gente faz o planejamento do paciente. O que é feito antes de começar a radioterapia? A gente primeiro faz esse planejamento. É uma tomografia. É uma tomografia. É primeiro a gente estabelece qual é o protocolo na consulta, o que esse paciente precisa, e aí ele vai para o planejamento. Esse planejamento é feito com essa tomografia, é feita até a marcação na pele. E essa tomografia a gente vai trabalhar tanto o médico quanto o físico médico, certo, que é outro colega que ajuda a gente a exatamente fazer isso, a radiação chegar no lugar certo. Chances de cura, doutora, quais são as chances de cura de um paciente que faz radioterapia? Depende do paciente, da doença que ele tem, do estadiamento que ele está. Isso aí é uma pergunta difícil de responder. Porque depende de cada paciente, depende, né? E do de grau cada também pessoa. de como está o câncer de cada uma, né? Tem gente que precisa tanto fazer a radioterapia quanto também a químio. Isso, né? Isso os dois depende, juntos. Isso. É quando o câncer já está um pouco mais avançado? Não seria necessariamente, isso? não. Depende do tipo de câncer. Por exemplo, o câncer de colo de útero, a partir do estadiamento 1, B2, a gente faz químio e rádio juntos e depois faz a braquiterapia, que é uma radioterapia interna, diferente dessa. Então, é um paciente com estadio inicial, com grandes chances de cura, mais de 90%, mas que não precisa de cirurgia. Olha faz aí. químio e rádio juntos. Bora lá, a pessoa começou a fazer as radioterapias
radioterapias, com quanto tempo mais ou menos ela já vai vendo um resultado? Ela começa a sentir uma melhora? A rádio, ela demora para começar a fazer efeito, em torno de 5 a 10 dias, principalmente em torno de 2 semanas, o paciente começa a sentir tanto o bom quanto o ruim, porque tudo em medicina tem um lado bom e um lado ruim. Sim. E a radioterapia também traz efeitos colaterais. Então, em torno aí de 10 dias de rádio para o paciente começar a sentir o efeito dela. Existe, claro, né, os efeitos colaterais. Tem gente que sente algumas coisas. Quais são os tipos de efeitos colaterais? A gente sabe que na quimioterapia, eu acho que é um pouco mais agressivo, cai cabelo e tal. É mais já a radioterapia todo, né? não tem essa questão da queda de cabelo, é diferente. Mas existe algum desconforto? A pessoa sente alguma coisa também na rádio? Ela pode vir a sentir ou não? A grande maioria dos pacientes hoje em dia falam de poucos sintomas, porque hoje a gente tem alta tecnologia, né? Mas a gente sabe que os efeitos da rádio, eles são restritos à área irradiada. Então, se a paciente for fazer um tratamento na pelve, ele só vai ter efeitos da pelve, né? A urina pode ficar irritada, pode ficar apertado para sair, pode dar diarreia. O paciente que faz tratamento para mama vai sentir só na mama, a mama fica vermelha, a cicatriz pode ficar incomodando. Os pacientes que tratam o sistema nervoso central, ou seja, o crânio, aí sim eles perdem o cabelo. Mas só esse tipo de paciente, não é para todo mundo. Muito bem, bora lá. A gente tá vendo aqui, eu acho que deve ser, não sei se é uma situação, é câncer de próstata? Seria dessa pessoa? Pode ser que sim, não sei, porque é um homem, né? Então, não, ele tá usando uma máscara, é com certeza cabeça e pescoço. Cabeça, pescoço, é. Tá. Aí ela fica rodando assim... Ela gira. Girando, e exatamente ela vai direto no ponto que realmente precisa. Baseado nessa tomografia que a gente fez. Aí ele emite a radiação exatamente no ponto preciso onde a gente fez a marcação. Interessante. Então é bem localizada bem a radioterapia. Localizado. Não corre o risco de ir para outro local. Não, e o paciente não fica radioativo. Olha aí, gente. Existe idade? Ou não? De criança? A criança também eu trato muita criança faz em esse Campina tipo Grande. de exame assim? Sim. Como a paciente que é mais nova criança? que eu tratei tinha 3 meses. Meu Deus, oh, Jesus. É sofrido. É sofrido, né? Porque para criancinha pequenininha assim, né? É complicado. Não tem limite de idade. É verdade. Tá aí, minha gente. Olha, depois que faz assim a cirurgia, doutora, e retira o tumor, aí tem que ser feita essa radioterapia. Não é para todo mundo. A radioterapia no cenário pós-operatório é só para aqueles pacientes que têm risco da doença voltar. Tipo assim, se for um câncer maligno, por exemplo. Sim. Então, esse corre o risco de voltar. Depende das características desse câncer. Certo. Não é todo mundo que opera que precisa fazer rádio depois. Certo. Esse paciente ele tem que ter fatores de risco para recidiva. Porque o papel da radioterapia nesse cenário é evitar que essa recidiva aconteça. Mas o paciente tem que ter fatores de risco para isso, né? Para todo mundo também. Agora, doutora, tem gente, né, que tem mais de um câncer em vários locais. Aí como é que é feita essa radioterapia? Para quem tem mais de um câncer em outras regiões? A gente trata as faz regiões um, diferentes. depois faz outro e outro em cada local? Isso. Aí fica mais tempo na radiação? Fica um pouquinho mais tempo dentro do acelerador. Mas é muito comum, por exemplo, paciente de próstata que tem metástase óssea, tem 2 metástases, 3, aí a gente trata ao mesmo tempo as 3. As 3, dá para fazer no mesmo dia? Ou tem que ser, vamos tratar primeiro um, depois outro, ou não? Pode ser todos dá para fazer no mesmo dia, né? Na mesma hora. Na mesma hora Sim. já faz e aí dá tudo certo. É só fazer o planejamento certinho. Exatamente. E vai, né? O que é que hoje tem de mais moderno na rádio? Hoje a gente tem tratamentos mais ablativos, porque antigamente a gente tinha que diluir muito essa radioterapia, todo dia tinha que fazer um pouquinho, porque a gente não tinha alta tecnologia como a gente tem hoje. Hoje a gente consegue fazer essa dose cheia em menos dias, que a gente chama de SBRT, e também tem a radiocirurgia. E isso a gente encontra aqui em João Pessoa, o paciente daqui de João Pessoa não precisa ir se deslocar para Recife, para São Paulo, a gente encontra isso aqui em João Pessoa, a gente tem disponível no Covida. Maravilha. Doutora Érica, quero agradecer a você por ter vindo participar do nosso programa. Vai levar também esse assunto que é de extrema importância para a nossa população. A gente sabe que tem muita gente passando pelo câncer, tem esse medo, esse receio, né, de fazer a rádio, a quimio, enfim, mas é importante demais.
Então, quero agradecer muito, eu que por você ter agradeço, vindo aqui obrigada. esclarecer sobre isso. Obrigada. Viu? Obrigada, viu? Deixa eu dar um abraço também. Vou Adoro. ficando por aqui. Tenha um dia abençoado, cheio de muita energia positiva. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir, hein? Tchau!